Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 3, lição de 19 de outubro de 2025. A lição de hoje nos traz como título o corpo e as consequências do pecado. Na lição passada nós tivemos aí o privilégio de refletir, ainda que de forma assim bastante resumida, falar um pouco sobre o corpo como a maravilhosa obra da criação de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre o corpo e as consequências do pecado. Sabemos que Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, mas o homem ele pecou contra Deus. E uma vez pecando contra Deus, o homem ele trouxe sobre si várias consequências nocivas, tanto para o seu homem interior, quanto para o seu próprio corpo. E dentre as várias consequências que o homem ele sofreu no seu corpo, nós temos exatamente as doenças e a morte. Portanto, o corpo ele paga, ele no corpo cumpre algumas das consequências do homem ter no ato de liberdade e pecado contra Deus. O texto áureo da lição, ele está no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso de número 19, e ele vai reaparecer na leitura bíblica, portanto só vou lê-lo no momento. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, a consequência do pecado de Adão, aqui chamado o primeiro Adão, ele afetou o homem em todas as esferas do seu ser, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Portanto, é importante nós observarmos que o homem, como um ser tripartido, aqueles que defendem o homem como os dicotomistas, o homem como sendo composto apenas do corpo e da parte material, não fazendo uma diferença entre espírito e alma. Mas, independente da linha teológica que você defenda, uma coisa é certa, é que o pecado atingiu o homem em todo o seu ser, tanto na parte material quanto na parte material. Todo o ser, todo o homem na sua completude, ele foi afetado pelo pecado do primeiro Adão. Mas a Bíblia diz que houve o último Adão que Deus mandou para poder redimir o homem, para provar a fidelidade a Deus. E foi exatamente Jesus que se tornou carne. E aqui a segunda parte da verdade prática nos diz: mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. É bem interessante porque às vezes há pessoas que elas tentam se desculparem e colocar a culpa em Adão, mas foi Adão que pecou. É interessante que leve-se em consideração que quem pecou contra Deus foi a humanidade. Ali estava o primeiro homem, o representante da humanidade, e ele decidiu pecar contra Deus como representante da humanidade.
Se fosse eu, você, qualquer outro homem, teria feito a mesma coisa no uso da liberdade. Porque ali quem pecou não foi o Adão apenas enquanto o macho. Quem pecou foi a espécie. Então, a humanidade pecou em Adão e a morte veio, a morte passa. E todo homem é alcançado pela morte como uma prova de que todos pecaram. A morte, como as enfermidades, é a maior prova de que todos nós somos pecadores. Agora é importante nós observar o que a verdade prática que ele nos assegura, que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus, todos morrem, todos perecem, mas também a mesma Bíblia diz que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo, que é o último Adão, para poder trazer o homem de volta para Deus. Então, o mal que o primeiro Adão ele causou a todos os seus descendentes, a sua espécie, nós temos o último Adão, que foi obediente a Deus até a morte de cruz, dando ao homem a possibilidade da restauração. Então, não, o homem é indesculpável diante de Deus. Ele está usando o argumento do pecado do primeiro Adão e esquecendo da vitória do último Adão, que através dele, através de Cristo, todo homem pode recuperar a imagem, a semelhança de Deus e voltar a desfrutar da comunhão com Deus, inclusive vencendo a morte, que nós haveremos de ressuscitar com um corpo semelhante ao corpo de Cristo, que morreu e ressuscitou, e nunca mais morreremos, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá dor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe, proposta aí pelo comentarista da lição, está no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, do verso 17 ao 19, depois o livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 1 ao verso de número 7. Aí Gênesis, capítulo 3, verso 17 até o 19, o 17 diz o seguinte: E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui nós temos Deus trazendo a sentença para o homem, que agora especificamente Adão, referindo-se ao macho, porque o termo Adão, derivado, ele se refere à raça humana, mas também o macho era chamado de Adão e a fêmea de Eva. Aqui nos diz o texto, aqui nesse recorte do capítulo 3, que quando o homem, o macho, ele deu ouvido à voz da sua mulher e ele desobedeceu a Deus comendo daquele fruto que não deveria comer, sendo um símbolo da sua aliança com Deus, não é que o pecado estivesse no fruto do conhecimento em si, mas o pecado estava na atitude de rebeldia contra Deus. Então Deus havia ordenado a Adão que ele podia comer de todas as árvores do jardim, mas apenas do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer. E foi exatamente essa árvore que mais chamou a atenção do homem após a ordenança divina, pois faz parte da curiosidade humana de tudo aquilo que é proibido ser desejado. O homem foi iludido, a mulher foi iludida por Satanás, que por sua vez levou o homem também ao erro.
E nós temos agora, então, que quando Adão ele deu ouvido à voz da sua mulher e comeu do fruto daquela árvore que Deus havia ordenado que ele não comesse, a Bíblia diz então que a terra passou a ser amaldiçoada por causa da atitude do homem. E o texto aqui deixa bem claro que o homem agora comeria da terra com sofrimento. A terra seria maldita por causa dele e com dor o homem haveria de comer da terra durante todos os dias da sua vida. Ou seja, o homem agora, antes do pecado, a terra dava o seu fruto naturalmente. Deus havia plantado um jardim para o homem. Porém, agora, com o pecado, o homem teria que lavrar a terra, teria que plantar, correndo o risco de não colher, nasceria espinhos, abrolhos na terra, e o homem teria que, do suor do seu rosto, ele providenciar o seu próprio alimento. Coisa que antes Deus o dava naturalmente, e o papel dele era só cuidar daquele jardim, tomar conta, subjugar toda a criação. Porém, agora, após o pecado, a terra estava amaldiçoada e com dor o homem iria comer, então, do fruto da terra durante todos os dias da sua vida, como tem sido até hoje. Aí o verso 18 diz o seguinte: espinhos e cardos também te produzirá. A terra produziria espinho, cardos, ou seja, esse tipo de plantação, esse tipo de erva que não tem serventia, não produz alimento, mas simplesmente é um incômodo para a lavoura e para o homem. Aí a ideia do espinho, dos cardos, a terra então passaria a produzir, e o texto continua dizendo: e comerás a erva do campo. Agora o homem teria que sair, teria que plantar, teria que explorar a terra. Ele não teria mais um jardim à sua disposição, mesmo porque ele foi expulso do jardim do Éden, e ele teria agora então que comer da erva do campo. Teria que lavrar a terra, produzir, tentar, investir arduamente para poder colher o seu próprio alimento. E aí no verso 19, que é o último texto desse verso, o último verso desse capítulo aqui citado pelo comentarista, o verso 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Ou seja, o homem foi criado por Deus com os elementos químicos da terra, do pó da terra, e agora, após o pecado, a sentença de Deus para o homem e para a mulher é que ele iria agora conquistar o seu sustento através de muito esforço, através do suor do seu rosto. É importante nós observarmos que quando o texto fala da ideia do suor do rosto, alguém pode entender que o trabalho ele surge como uma consequência do pecado, mas não é. Quando Deus cria o homem no seu estado de pureza e planta um jardim, o homem foi colocado no jardim para cuidar daquele jardim, para trabalhar. Porém, não era um trabalho penoso, não era um trabalho que o homem tinha que suar, no sentido aqui, que o suor aqui não é só num sentido dessa reação física, mas o suor aqui fala do símbolo do sofrimento, do trabalho árduo, não prazeroso, para poder conquistar o alimento. Quem sabe de sol a sol, plantando, não nascendo, tendo que plantar novamente, tendo que estar migrando de um canto para o outro,
a fim de conquistar a sua sobrevivência. Portanto, aqui o que Deus está dizendo é exatamente que agora, nessa nova condição, expulso da presença de Deus e do jardim por ele plantado, o homem agora comeria do suor do seu rosto, ele comeria o seu pão até o dia que ele morresse, que ele voltasse para o pó de onde ele foi tirado. E aí o texto fecha dizendo, porque dela, da terra, foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Imagine, Deus, do pó da terra, faz o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem peca contra Deus. E agora o seu destino é se tornar pó. Porém, essa era a sentença divina, mas Deus, na sua presciência, já havia estabelecido um dia que o seu próprio Filho, ele mesmo, se tornaria em carne para resgatar o homem, mesmo do pó da terra, ou para livrá-lo de voltar ao pó da terra. E nós temos a esperança que aqueles que foram encontrados por Cristo, quando do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, ou seja, desde Abel até o momento quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo haverão de ressuscitar, haverão de vencer a morte, haverão de deixar de ser pó, de ressurgir do pó, porém com um corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados. Ou seja, os que morrerem vão receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo, ressuscitado. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados à semelhança do corpo de Cristo. E então nós estaremos com Cristo para sempre, para nunca mais pecar, para nunca mais nos afastarmos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Outro texto que o comentarista propõe para a nossa leitura é um texto maravilhoso no livro de Eclesiastes. Aqui nós vamos ter a oportunidade de ler aí os 7 primeiros versículos do capítulo de número 12 do livro de Eclesiastes. Aí o primeiro verso nos diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que essa expressão? Nós sabemos que enquanto o homem ele é criança, ele está totalmente dependente do seu pai físico, mas quando ele começa a ficar jovem, entrar para a juventude, hoje bem mais cedo, quando já é um pré-adolescente, um adolescente, se torna um jovem, infelizmente, com as honrosas exceções, no contexto atual, a primeira atitude desses jovens é esquecer dos seus pais, do ensinamento dos seus pais. Os pais passam a ser vistos como pessoas que causam incômodo, pessoas ultrapassadas que não sabem de nada. E a atitude que os filhos na atualidade, bem mais agora na atualidade, não que no passado também não fosse, não houvesse uma atitude de rebeldia, mas hoje isso se tornou, o errado se tornou uma prática, infelizmente comum, universalizou. A gente percebe que os filhos, se eles não honram os seus pais ou os responsáveis, uma vez que essa família conceito de família, essa família tradicional, bíblica,
nuclear, essa família, infelizmente, ela está sob ataque e está desaparecendo, infelizmente, com um projeto de Satanás para a destruição da humanidade. O que nós temos hoje é que os filhos, os jovens, e aí eu coloco pré-adolescente, adolescente, jovem, e aí o jovem, não quero dizer apenas 18 anos, até pessoas casadas, mas que ainda são jovens, com seus 30, 40 anos. Para mim, uma pessoa com 40 anos é uma pessoa jovem. Pelos seus 50 anos, para mim, eu creio que ainda seja jovem. Eu tenho 54 anos e não me sinto um velho, não me sinto jovem, pelo menos no meu espírito. Mas o que acontece é que os jovens, eles, na atualidade, há uma tendência crescente de rebelar-se contra a autoridade dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis. E quando uma pessoa ela não consegue respeitar a autoridade de um pai, de uma mãe, de um guia espiritual, um líder, um pastor, um padre, seja lá o que for, se ela não consegue respeitar uma autoridade humana, também essa rebelião ela vai refletir em relação ao seu Criador. Porque eu provo o meu temor a Deus na obediência àqueles que Deus constituiu sobre mim, principalmente com os meus pais ou os responsáveis por mim. Então, a ideia da rebelião contra a autoridade familiar, autoridade dos pais, autoridade de um pastor, de um padre, de um professor, de um líder, isso reflete diretamente uma rebeldia contra Deus. Então, quando o texto bíblico ele está dizendo, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, é necessário que nós entendamos que não podemos limitar a ideia de lembrar do Criador, e aqui o Criador é com letra maiúscula, está falando de Deus mesmo, mas é impossível alguém dizer que ele lembra de Deus, e lembrar aqui não é só no sentido de saber que Deus existe, não é isso. Lembrar de Deus é você considerar Deus nas suas atitudes, nos seus caminhos, nas suas decisões, no seu comportamento, na sua maneira de ser. Porém, não é possível alguém lembrar de Deus na sua forma de ser se essa pessoa não consegue respeitar as autoridades diretas que lidam diretamente com ele, que são os pais, os responsáveis, as lideranças. Porque essas pessoas que exercem um papel de liderança sobre um jovem, sobre uma pessoa qualquer, elas foram constituídas por Deus, porque a Bíblia diz que não há nenhuma autoridade que ela não tenha sido constituída por Deus. Então não é possível lembrar de Deus na mocidade se nós nos rebelamos contra a autoridade, se nós não lembramos dos nossos pais, no sentido de guardar os seus conselhos, a sua memória, a sua ética, a sua moral. Não é possível. Então é preciso que nós entendamos, nós que somos cristãos, você que é um jovem cristão, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, que a responsabilidade de você lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade passa pela responsabilidade de você levar em consideração a figura do teu pai, da tua mãe, da tua avó, do teu tio, daquele que cuida de você, do seu líder, do seu pastor, do padre, daquele que exerce liderança sobre você. Porque se você não respeita alguém que está ligado a você, pelo laço consanguíneo, alguém de carne e osso, seja um patrão, seja lá quem for, se você não deve respeito a essas pessoas, você não pode dizer que você respeita a Deus. Porque Deus tem os meios para poder governar o homem
E dentre os vários meios que Deus governa o homem, nós temos a família, nós temos as leis, os governantes, as autoridades que exercem poder sobre nós. E acima de todos, nós temos o soberano dos soberanos, que é Deus. Portanto, é a profundidade desse texto, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ela abrange a consciência do respeito, do dever, das obrigações que nós temos com aqueles que exercem autoridade no sentido mais objetivo, direto sobre nós, que o fazem em nome de uma autoridade constituída, que os constituiu, que é o próprio Deus. Agora, é claro também que o texto está dizendo do lembrar de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que amar pai e mãe mais do que a Deus não é digno de Deus, não é digno de Cristo. Você deve ser um bom filho, um bom empregado, você deve ser um bom patrão, você deve ser um bom membro da sua congregação de fé, você deve ser um bom líder, porque você tem um líder sobre você. Porém, não é suficiente apenas ser um bom filho, um bom empregado, um bom líder, e esquecermos também que nós temos a nossa espiritualidade para desenvolver de uma forma correta diante daquele que nos criou, que é espírito, que não é um ser de carne e osso. Então, nós temos que honrar aqueles que Deus constituiu sobre nós. Mas, acima de tudo, nunca devemos esquecer que nós não somos a causa de nós mesmos. Há um ser superior, há um ser supremo, que eu chamo de Deus, nós cristãos chamamos de Deus. Eu não sei do que você chama, mas no mínimo você sabe que você não é a causa da sua existência. Fica mais fácil você admitir, se você tiver que nomear essa causa, nomeá-lo de Deus. Nome é apenas uma indicação, algo que nós atribuímos para poder identificar um existente, um ser. Mas o certo é que você não deve esquecer de Deus. A Bíblia conta uma parábola de alguém que enriqueceu e precisava fazer novos celeiros, novos depósitos para armazenar os seus bens. E ele então diz para a sua alma que ela deveria folgar, descansar, porque ela teria bens para muitos anos. E aí o texto bíblico nos diz que aquela noite ouviu-se uma voz: louco, se essa noite pedir a tua alma o que tu tens preparado, para quem será? Você já parou para pensar que cada dia que passa é um dia a menos na sua existência? E o que você tem feito com a autoridade do seu pai, da sua mãe, do seu líder, do seu patrão, dos governantes? O que você tem feito da autoridade de Deus? Será que você não tem sido louco? Porque um dia a sua alma será tirada. Um dia Deus pedirá conta da tua alma. E o que você fez demonstra que você não esqueceu do teu Criador nos dias da tua mocidade. Portanto, aqui o sábio Salomão, ele está dizendo: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quantas das vezes nós percebemos pessoas que elas projetam a sua vida quanto ao estudo, quanto a uma boa profissão, trabalho, juntar dinheiro, ter posses, construir uma família, coisas legítimas.
mas elas esquecem de Deus. Elas esquecem que são mortais, que são passageiras, que têm uma alma, que têm um espírito e que todos nós um dia haveremos de comparecer diante de Deus para prestar conta do que nós fizemos com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E aí eu pergunto para você, será que você não está esquecendo de alguma coisa? Será que você não está esquecendo do mais importante? Faça uma autoanálise e leve em alta conta essa expressão bíblica, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E por que a referência aqui nos dias da mocidade? A referência a essa fase da vida humana, ela é feita exatamente porque na mocidade, ou a mocidade, reflete todo o rigor do homem, toda a beleza da vida, todos os sonhos, todos os projetos, tudo isso é representado na mocidade. A força, a disposição, a inteligência, a capacidade, a percepção, o vigor, tudo isso é simbolizado, metaforicamente falando, na mocidade, não só metaforicamente falando, mas em termos práticos, objetivos. Daí aqui o texto bíblico dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que nos dias da mocidade? Além de tudo isso que eu falei, é porque a juventude passa. Um dia você se tornará adulto, você se tornará velho, você morrerá. E o que será do teu futuro se você esqueceu de Deus na sua juventude? Como você envelhecerá? Como você descerá à sepultura? Como você encontrará com Deus na eternidade? Com alguém que lembrou-se de Deus, ou como alguém que esqueceu-se de Deus, como se não houvesse o amanhã, como se Deus não existisse. Pense bem nessa realidade. O texto ele prossegue dizendo, e aí ele vai descrever assim de uma maneira poética, de uma maneira muito profunda, que eu não vou nem me atrever a estar tentando definir as metáforas que aqui está falando, mas eu prefiro ler para que você entenda o texto na objetividade e naquilo que o próprio Deus ele pode falar ao teu coração, do porquê lembrar Deus na tua mocidade. O texto continua, vou reler para continuar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que, ou seja, mostrando que você deve lembrar de Deus, considerá-lo na tua juventude, no vigor da tua vida, antes que, ou seja, coisas ruins, as coisas mudarão. Ninguém será jovem a vida toda. Você, adolescente, que é rebelde, pré-adolescentes, meus alunos, adolescentes, jovens, não pense que você será um pré-adolescente, um adolescente, um jovem a vida toda. Um dia você vai envelhecer, um dia você vai adoecer e um dia você vai morrer. E o teu futuro depende de como você está vivendo o teu presente nesse momento. E principalmente, se você não está esquecendo de Deus, daqueles que Deus colocou sobre você enquanto autoridade. Olha o que o texto diz, olha, antes que venham os maus dias. Certamente os maus dias virão. A beleza
da juventude passa, a força acaba, o brilho nos olhos esvanece, o vigor diminui, a aparência muda, tudo muda. O mau dia, seja a enfermidade, seja o desemprego, seja a perda de um ente querido, a perda da saúde, os maus dias certamente virão sobre todos. A diferença está em como enfrentar os maus dias com Deus, com Cristo, lembrando de Cristo, ou enfrentar os maus dias sozinho. É melhor estar com Cristo em todas as estações da nossa existência. Curta existência, por sinal. Então o texto, ele diz, olha, antes que venham os maus dias, e nesses maus dias, e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, tive um passado irresponsável, vivi de maneira irresponsável, agora chegou os maus dias e eu não tenho nenhum prazer mais naquilo que eu faço. Não tenho um prazer nas amizades, não tenho um prazer nos bens que conquistei, nada me satisfaz. Exatamente porque há algo dentro de você que somente Deus pode preencher. Então o texto aqui ele deixa bem claro, antes que venham os maus dias, e você por ter esquecido do teu Criador, você venha a dizer, não tenho nesses dias contentamento. E aí começa a citar, antes que se escureça o sol. Ou seja, antes que o sol se escureça. Fala o quê? Da negritude, dos problemas, do dia se findando, o sol escurecendo. O dia é feito para o trabalho, para a ação. Imagine que o texto aqui fala dentro de um contexto onde não havia energia elétrica. Tudo isso tem que ser levado em consideração no entendimento do texto bíblico. Então diz o quê? Antes que se escureça o sol e a lua, antes que escureça o sol e a luz, produzida pelo sol, e a lua, que recebe a luz do sol, também se escureça, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aqui nos traz um cenário onde o sol se pôs, a luz não existe, a lua não está brilhando, não há estrelas no céu, mas apenas negras nuvens. E tornem vir as nuvens depois da chuva. Como que passando a chuva, agora veio as nuvens negras. Isso aponta exatamente para o fim de uma existência. Para o fim da beleza, para o fim da força, o fim da disposição, o fim dos amigos, das amizades, do bom emprego, da saúde. Tudo isso aqui está representado nesses fenômenos da natureza. O escurecer do sol e a sua luz, a lua e as estrelas, e a negridão como que depois de uma chuva. E aí o poeta, ele continua expressando numa profundidade, ele diz, no dia em que tremerem os guardas da casa. Aqui alguns já fazem uma leitura dessa poesia, que é se tremer os guardas da casa, fala do fim da força, a pessoa já não tem mais o vigor para poder até mesmo se sustentarem
nas suas pernas já são trêmulas. Seria uma das leituras: tremerem os guardas da casa, a casa já tremendo, as forças se esvaindo, e se curvem os homens fortes, o lombo já se curvando, devido à velhice, o desgaste. E cessarem os moedores, a que os dentes começarem a cair, por já serem poucos esses moedores, e por serem poucos, eles começam no caso, a cessarem a falta aqui no caso dos dentes, fala alguns essa leitura, e se escurece os que olham pela janela. Podemos entender como os olhos, a visão já não ser mais tão clara, já a perda da visão, já está velho, fraco, não se sustentando em pé, com poucos dentes, que são aí a ideia dos moedores serem poucos. Aí na sequência do verso 4, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Aqui pode ser uma referência aos lábios já estarem quase que se cerrando devido a poucos dentes, já não há nem a possibilidade de um sorriso largo, mas já a fraqueza nos próprios lábios, as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído dos moedores, da moedura, que seria dos dentes. E se levanta a voz das aves. Quando a voz das aves agora se levanta, ou seja, até o som de uma ave já é suficiente para te acordar. Um pouco sono, qualquer coisa já está acordando. Se levanta a voz das aves, todas as vozes do canto se baixarem. Aqui já fala da pouca audição, já não escutar bem, a pouca audição é uma possibilidade de leitura, é claro, não estou dizendo que seja única. Como também quando tremerem os que, como também quando temerem o que está no alto, medo de altura. Isso te lembra alguma coisa? Antes você subia num prédio, numa árvore, passava em qualquer lugar. Hoje a altura já te causa fobia, já te causa medo. Aqui está retratada a realidade do desvanecer da juventude. Temerem a altura, e houver espanto no caminho, qualquer coisa já te causa espanto, e florescer a amendoeira, ou seja, a ideia do florescer a amendoeira fala exatamente de uma nova vida, uma nova fase surgindo, e você indo, a própria amendoeira, já de uma certa forma demonstrar, olha, aqui está uma amendoeira florescendo e eu estou esvaindo. Você lembrar de quando você era jovem, o que você fez com a sua juventude, hoje você já não floresce mais, você está indo, enquanto você percebe a amendoeira, muitos florindo, florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. Que a ideia do gafanhoto na Bíblia fala muito da questão da dificuldade, da destruição de uma lavoura. O gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Ser jovem, alimenta tão bem, come feito um boi, feito um leão. Vai chegar um tempo que você vai ter comida, mas não vai ter apetite. É isso mesmo. Tive a minha rainha, a minha mãezinha, que partiu para o Senhor com quase 90 anos. E quando ela já estava bem velhinha, bem fraquinha, ela já não se alimentava. Eu lembro nos seus últimos dias, era a gente pingando algumas gotas d'água para não ressecar os seus lábios, gotas d'água, alimentando com uma seringa.
É o que o texto está aqui retratando. Quando você vê a comida, mas não ter mais apetite, apontando para o desvanecer da tua existência. Então é esse retrato que o poeta e Deus aqui quer passar para nós. Então nós vemos agora cada vez mais aqui uma gradação no estado de perecimento. E aqui o gafanhoto é pesado, pereceu o apetite. E aí o poeta continua, porque o homem se vai à sua eterna casa. A ideia de ir à eterna casa fala do homem ir à sepultura. Aqui é uma figura de linguagem chamada de eufemismo. Em vez de dizer o homem morre, ele está indo à sua eterna casa, ou seja, está morrendo. É para suavizar uma expressão desagradável, não dizer morte. O homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Aqueles que planteavam, passado, havia até as pessoas que eram pagas para chorar. Temos aqui esse cenário de alguém que está desvanecendo, e as pessoas já rodeando a praça, planteando, porque sabendo que o fim dessa pessoa é certa. Aí o verso 6, antes que se quebre a cadeia de prata. Uma expressão bastante emblemática. A ideia da cadeia de prata pode ser uma referência à questão da respiração, do fogo de vida se esvaindo. Aqui cita algumas metáforas. A cadeia de prata, se despedaça o copo de ouro, prata, ouro. Essa glória vai se esvaindo e despedace o cântaro junto à fonte, porque já não há mais como carregar, não há mais obra. O cântaro é o próprio corpo se despedaçando, a vida, o fio de prata, de ouro se esvaindo, e despedace a roda junto ao poço. Tudo uma metáfora dos tempos bíblicos, aqui cântaro, a roda junto ao poço para poder tirar água. E o pó, é o verso 19, finalmente o pó volte à terra, à morte. O pó volte à terra como era, mas aqui tem um detalhe que não era o detalhe. E o espírito volte a Deus que o deu. Aí você pode perguntar, não, mas o pó voltou para a terra, acabou por aí. Não. Aqui a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Aqui mora o grande problema. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem, espírito, alma e corpo, e o pecado contaminou o homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. O corpo, no pecado agora, daquele que não lembrou de Deus na sua juventude, ele voltando para a terra, seu espírito contaminado, ele volta para Deus, mas em que sentido? Alguns, inclusive teólogos, que defendem que todo espírito volta para Deus, nenhum espírito se perde, na verdade é o corpo que perece, mas o espírito volta para Deus porque ele é santo. Alguns dizem que, no caso, a alma é que vai para o inferno, mas o espírito volta para Deus. Olha, uma coisa é certa, a despeito das discordâncias, das visões teológicas, uma coisa é necessário que se afirme, e isso eu tenho convicção plena, não porque algum teólogo disse ou deixou de dizer, mas porque a Bíblia diz. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como ele é, completo. Espírito, alma e corpo. Ou a parte imaterial e a parte material. E é dessa forma que ele há de ser julgado. Em momento algum, eu posso afirmar
que o homem é um ser completo, separando-o da carne, separando da alma, ou separando do espírito, a parte material da imaterial. Isso não é um homem completo. Você é completo da forma como você é, espírito, alma e corpo. E quando a Bíblia fala da ressurreição de todos os mortos, os que morrerem com Cristo e também os que não morrerem com Cristo, a Bíblia diz que todos haverão de ressuscitar. Essa ressurreição é exatamente a ressurreição do corpo, uma vez que a parte material ela é recolhida por Deus, ela não morre. A nossa alma, o nosso espírito não morre. O nosso corpo, sim, ele perece, mas ele haverá de ressuscitar. Exatamente para que nesse corpo possa voltar a habitar a parte material, o espírito e a alma. Então é necessário que nós entendamos de forma clara, à luz da Bíblia, que a ideia do espírito voltar para Deus não significa o espírito morar com Deus, viver eternamente com Deus, não significa isso. A ideia aqui do espírito voltar para Deus é porque Deus é quem tem o poder sobre a vida, o poder sobre a morte. É Deus quem dá o fôlego de vida e é Deus quem retira. Mas a ideia de voltar para Deus está ligado no sentido de Deus o retirar, porque é Ele que tem poder sobre a vida. Mas isso não significa voltar para Deus para ficar com Deus eternamente, para viver na presença de Deus eternamente, não. A ideia aqui é que antes que o pó volte à terra, o Espírito volte a Deus, ou seja, Deus recolhe o Espírito, mas haverá um destino final para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. E onde for lançado o teu corpo, será lançado o teu espírito, será lançada a tua alma. Se você for reinar com Deus, com Cristo para sempre, você receberá um novo corpo, e em espírito, alma e corpo agora glorificado, você estará com Cristo para sempre. Mas, do contrário, você há de perecer, espírito, alma e corpo, para sempre. É isso que a Bíblia fala, porque nós não podemos separar as partes que compõem a unidade, que é o ser humano. Como uma parte ficar na terra, uma parte para o inferno, outra voltar. Isso não existe. O homem é um ser completo. E ele completo, ele será restituído à presença de Deus, ou será banido eternamente da presença de Deus. Portanto, o conselho da palavra de Deus para você é esse. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Os dias da mocidade, para você, pode ser hoje. Tendo você 12, 13, 14 anos, 18 anos ou 50 anos, não importa. Se você ainda pode, ainda tem consciência, ainda tem possibilidade de decidir, de escolha, de discernir e ouvir a voz de Deus, esse é o tempo que você deve lembrar do Criador, para que Ele nasça em você e transforme você numa nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler um comentário da lição, assim, pontuar alguma coisa que houver necessidade. Aí na introdução, nos diz o comentarista, Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. E procurou esconder-se de Deus, porque ele já se sentia culpado, sentia que estava nu. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, que foi assassinado pelo seu irmão. Os impactos do pecado no corpo,
parte material do ser humano, será o assunto dessa lição. Primeiro tópico, da perfeição à morte, ou seja, do estado de perfeição criado à imagem e semelhança de Deus à morte, por causa do pecado. Primeiro subtópico, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. Bem interessante quanto à certificação divina. E eis que era tudo muito bom. Deus, ao criar o homem, todas as coisas, a mulher, Deus, ele diz, olha, realmente tudo é bom. Ou seja, tudo funciona, tudo está perfeito, como deve ser. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus. Estavam ligados a Deus, harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si, com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo. Não dá para nós imaginarmos que nós já estamos no pecado. Assim como não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas. Nossa mente carnal não dá para compreender como era a vida com Deus antes do pecado, nem como será após a nossa redenção. Subtópico 2, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus, da restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer, a se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó, como consequência da queda. Por mais que se cuide dessa matéria do nosso corpo, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Pecado traz dor, traz enfermidade, traz envelhecimento, traz a morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. E somente em Cristo nós podemos nascer de novo, nascer na alma, no espírito e vencer a morte quando da ressurreição, no arrebatamento da igreja. Terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. Qual é esse transtorno? A gerontofobia. Já ouviu falar sobre esse termo? Gerontofobia, que é o medo de envelhecer. Quantos estão apavorados porque estão envelhecendo? Um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade da pessoa. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. A Bíblia diz que benditas são as cãs, os cabelos brancos, é a coroa dos velhos. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida. Aí começa a dizer que é a melhor idade, etc, etc. Estou dizendo que seja uma péssima idade, mas a velhice é uma prova de que o tempo desgastou esse tabernáculo e que estamos mais próximos da morte. É isso mesmo. Mas quem tem Jesus deve envelhecer com alegria, sabendo que você pôde viver a sua existência e que agora você está mais perto de Deus do que nunca.
E a Bíblia diz que para o salvo o morrer é ganho. A Bíblia diz que a morte do cristão é preciosa aos olhos de Deus. Os nossos irmãos que já partiram com Cristo, eles estão num estado já de felicidade e eles selaram o seu destino, que nenhum deles desejaria voltar a essa vida. Porque mesmo com tudo de bom que há nessa vida, e tendo a ajuda de Cristo para viver, para vencer, a existência após o pecado é um fardo. Cristo nos ajuda a carregar esse fardo. Ele renova as nossas forças, mas o mal atinge tanto os bons quanto os ruins, tanto os justos quanto os injustos. A diferença é que aquele que tem Deus, ele enfrenta as adversidades tendo uma paz no seu interior. Mas o desejo de estar com Cristo é bem mais do que ficar aqui. Então, felizes são aqueles que já dormem no Senhor. Aqueles que já partiram, meu pai, minha mãe, meu irmão, teu parente, aquele que partiu com Cristo, ele é bem-aventurado. Porque esse já está seguro. Ele não corre o risco de esquecer do seu Criador, de voltar, de se rebelar contra Deus. Então, viver diante da presença de Deus nos dá condição de, diante da morte, nós dizermos: ora vem, Senhor Jesus, finalmente estou voltando para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a Bíblia fala da velhice de uma maneira natural, clara e direta, ressaltando o seu valor. Enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Ninguém quer ser chamado de velho. Não sou velho, não. Ninguém quer ser chamado de velho. Cuidar de si é muito importante. Cuidar de si, ter uma velhice com o mínimo de conforto possível, saudável, em atividade física, etc. Uma boa alimentação, isso é essencial. Mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica. Se é criança, viva como criança, gente, pelo amor de Deus. Adolescente, seja adolescente. Pré-adolescente, seja pré-adolescente. Jovem, seja jovem. Adultos, sejam adultos. Velhos, sejam velhos. Nós temos crianças querendo ser jovens. Adolescentes querendo ser jovens. Jovens querendo ser adultos. Adultos querendo ser jovens. Idosos querendo viver como jovens. Queimando a etapa da sua vida, tendo uma mente transtornada. E a sociedade contribui para isso, essa ideologia diabólica. Se você é criança, viva como criança. Você, pai, mãe, deixa sua criança ser criança. Deixa que seu adolescente seja adolescente. Tente inculcar na mente dele que ele é criança. Que ele é um pré-adolescente, uma pré-adolescente, é um adolescente, é um jovem, é um adulto, é um homem, tem que assumir compromisso, já é um velho, uma velha, um senhor, tem que viver como tal, colhendo as experiências da vida, mas cada um viva o seu tempo. Eu, graças a Deus, eu falo com muito orgulho, tenho meus 54 anos de idade, que orgulho. Errei muito diante de Deus, pequei muito, mas também tentei fazer o que eu pude fazer. Tentei gastar a minha vida a serviço da obra de Deus, a serviço do outro, me qualificando dentro do que eu pude. Tentei fazer o melhor que eu pude. Certamente não fiz, mas eu tentei, eu não tenho arrependimentos. Eu tentei, eu não fui um corpo... Eu não fui um parasita na minha vida. Eu posso dizer que estou com 54 anos de idade, mas nunca fui um parasita.
E ainda hoje estou disposto a servir ao outro e a Deus da maneira como Ele quiser. Portanto, viva a sua vida, viva o seu tempo. Não negue a sua existência, não negue a sua realidade. Não negue quem você é. Mas, acima de tudo, lembre do teu Criador. Considere Deus em todas as suas atitudes. E Ele há de guiar os teus passos. Ele há de guiar o teu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, cuidar de si é muito importante. Mas é preciso ser sábio, viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O segundo tópico da lição, a responsabilidade humana. O homem é um ser de responsabilidade. Primeiro subtópico, o corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. O pecado manchou a imagem de Deus, mas não apagou. Foi manchada e Cristo restaura. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio, poder de escolha. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Se compete a ti dominar os teus desejos. Compete a ti acertar ou errar. E você colherá o que você plantar. É isso que Deus alerta para Caim. Subtópico 2, a potencialidade do sofrimento, além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive transgressões contra si mesmo, seu próprio corpo, sua própria vida. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, sarx, que é uma expressão grega, que quer dizer natureza pecaminosa. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano, ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo humano. As drogas, aqui as práticas sexuais ilícitas, a homossexualidade, o lesbianismo, a fornicação, o adultério, a prostituição, são males de degradação do nosso corpo, o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, desde que ela venha destruir o seu corpo. Existem aquelas drogas lícitas enquanto medicamento, mas aquelas drogas lícitas que denigrem a moral, a boa conduta do ser humano. Então, tudo isso faz exatamente uma degradação do ser humano. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Essa é uma realidade. O último tópico. Do abatimento à glorificação, ou seja, há remédio em Cristo. Primeiro subtópico, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó, à morte, às enfermidades. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos.
Paulo menciona seu cooperador, um crente, um servo fiel, Trófimo, que ele havia deixado ele doente em Mileto. Paulo fala a Timóteo, seu filho na fé, o jovem pastor, recomenda a ele: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era uma pessoa muito doente, principalmente, segundo a tradição, com problemas estomacais. Paulo, então, o recomenda tomar um pouco de vinho, não só água, para a cura daquela enfermidade. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência, firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Jesus pode curar? Cura sim. Eu creio plenamente que Jesus cura. Mas também eu creio que a enfermidade faz parte do nosso crescimento, da nossa experiência nessa existência. Eu mesmo estou saindo de uma enfermidade agora, não é a primeira e creio que não, pode ser que não seja a última, mas foram aí 3 semanas de intenso sofrimento, tanto no corpo quanto na alma. Eu aproveito para pedir você que acompanhe o meu trabalho, me coloque debaixo das vossas orações, me encubra espiritualmente falando, porque eu preciso muito. Eu preciso muito da tua intercessão. O inimigo tem tentado me destruir desde a minha adolescência. Eu sou um milagre. E ele não descansou, ele não parou, como ele não para. Então me coloque debaixo do joelho, interceda por mim, para que o Senhor continue me dando vitória, como tem me dado mais uma vez. Estou vencendo essa luta depois de 3 semanas longas, intermináveis de sofrimento, mas graças a Deus estou aqui me recuperando e de bem com Deus. Feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Apesar de tudo, enfermidades no corpo, na alma, na mente, as incompreensões, as lutas, mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. A Bíblia nos ensina: provai e vede que o Senhor é bom. E hoje eu digo que o Senhor é maravilhoso. Quem diria que eu estaria aqui hoje alegre, recuperado, vibrando, com a alma cheia de alegria, com tantos planos, tantos propósitos, principalmente para o reino de Deus. Deus é maravilhoso. Então, obrigado àqueles que oraram por mim. Eu peço, continue orando por mim. Me cubra com oração e Deus te abençoará grandemente. Eu creio nisso. Porque quando você intercede por alguém, o Espírito Santo também intercede por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então aqui, enfado e canseira. Mesmo que o corpo, aqui é o subtópico 2, mesmo que o corpo seja abatido por doenças, o próprio processo do envelhecimento traz canseiro e enfado. Limitações de fraqueza surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. Jovens que desprezam os mais velhos, um dia você vai envelhecer. Os mais velhos que não compreendem os jovens, um dia você foi jovem. Pense nisso. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai.
Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Por fim, o último subtópico. O corpo glorificado, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo, como falei. E o nosso aspecto futuro da salvação é o aspecto futuro da salvação, a glorificação do nosso corpo, do nosso ser. O nosso corpo abatido será transformado para ser como o glorioso corpo de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto, seremos transformados, é metaschematizou no grego e significa mudar de forma. Seremos semelhantes ao corpo de Cristo. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por fim, a conclusão da nossa lição. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, que nós possamos guardar o nosso corpo, esse tesouro, sempre debaixo da consciência da realidade do nosso Criador, que nós nunca venhamos a esquecer do nosso Criador no dia de hoje. Se você é jovem, lembra do seu Criador na sua juventude. Se você está na velhice, lembra do Senhor enquanto você ainda tem um fôlego de vida. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando a cada coração. Um grande abraço e a paz do Senhor.